Boa noite, Brasil, 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 Brasil. Deus está no controle? É essa a questão, a pergunta que eu faço a vocês do outro lado da tela, né? Deus está no controle? Interessante anotar que, analisando as escrituras, me refiro às escrituras sagradas da Bíblia. A Bíblia é o único livro, foi o único livro inspirado por Deus, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento está a verdade absoluta de Deus. Portanto, ninguém queira colocar ou adentrar na minha cabeça que o Talmud ou a Cabala, o livro do Alcorão ou ainda o livro dos Mormons, seja livros inspirados por Deus, porque nunca foi e nem será, Ou seja, a minha base é o fundamento bíblico da imutável ou indivisível palavra do Senhor. Ou seja, para mim só existe um livro verdadeiro. Os demais tudo são livros apócrifos. E o que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo é todo livro que foi escrito pelo homem terreno, carnal, capitalista e materialista. Ou seja, um livro apócrifo, certamente, ele não foi inspiração do Pai, o Espírito Santo, como foi a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, quando o Senhor, o Criador, o Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, resolveu manifestar o seu propósito, a sua vontade, conforme o seu próprio desejo, através de homens santos, através dos seus servos, os profetas de Deus no passado. Então, para mim, como homem espiritual levantado por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus em nossos dias, para mim não existe um outro livro santo ou sagrado que não seja a palavra do Senhor, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, porque todas as escrituras que vieram depois da Bíblia, tudo é falácia, tudo foi distorcido e tudo permanece contaminado e corrompido. Ou seja, eu não creio no Talmud ou na Cabala judaica, eu não creio no Alcorão do Islã ou dos muçulmanos, eu não creio e nem faço obediência ao livro da falsa profetisa Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não creio no livro dos Mormons. Eu só creio tão somente na imutável, na indivisível palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, por servos, por homens santos do Senhor, quando o Senhor os inspirou pelo poder do Espírito Santo a colocar em escrita todo o seu propósito e a sua vontade. Portanto, para mim, como homem espiritual levantado ou ressurreto,
ou ressurreto por Deus em nossos dias, para mim não existe um outro livro, né? Um outro livro sobre a face da terra, né? Do qual descreve todo o propósito e a vontade do Criador para os seus escolhidos, os escolhidos de Deus sobre mim, né? Por meio de Cristo em nossos dias. Devemos lembrar que, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, né? O trigo, tanto o trigo quanto o joio, né? Ainda estão juntos e misturados, ainda não foi feita a separação. Até então, ambos estão caídos, tanto o trigo quanto o joio estão caídos. Por essa razão é necessário que o trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, venha a ser selado, venha a ser preparado, ou seja, santificado, purificado, né? Purificado do seu pecado conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Ou seja, se houve uma troca da lei e do sacerdócio, com certeza houve uma troca também, houve uma troca de território e até de idioma. Ou seja, no passado, quando Israel, né, o antigo território de Israel, outrora terra de Canaã, porque nem sempre o território de Israel, né, foi terra de Israel. Não, antes do Senhor constituir para si no passado um povo, né, antes de Israel se tornar um território, lá era terra de Canaã, né? Todavia, Israel, esse filho da perdição, esse homem do pecado, né? Todavia, esse Israel apóstata, caído, desobediente, transgressor da lei, da palavra e do sábado, Israel caiu, né? Israel caiu. Né? E com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para a terra de Israel, em nossos dias, o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele veio para essa terra de Emanuel. A terra de Emanuel não é a terra de Israel. Vocês estão se esquecendo de que o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo da verdade, rejeitado por todos a princípio pelo povo apóstata da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, quando veio o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor Jesus, né? E o Verbo se fez carne no ventre da jovem Maria, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi para a terra de Israel. Mas a segunda vinda do Espírito Santo de Emanuel é para a terra de Emanuel. E essa terra de Emanuel, né, eu até agora me deu vontade de rir, sabe por quê? Porque o próprio brasileiro, ele não acredita em si mesmo. O brasileiro, ele é falso, né? O eleitor, o povo, a população brasileira, ela é falsa, ela é covarde, a população brasileira. Por quê? Porque eles mesmos, né, se consciente ou inconscientemente, eles dizem que Deus é brasileiro. Bem, Deus não tem nacionalidade, né? Deus não tem, mas o seu Cristo, o Messias ressurreto, o seu Cristo, prestem bem atenção, o seu Cristo, o Messias ressurreto, ele nasceu desta terra de Emanuel. Porque quando o Espírito Santo veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, ele veio para a terra de Israel. Mas com a segunda vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus, ou ainda o Espírito Santo de Emanuel, né, deveria vir para repousar ou pousar novamente em seu Cristo, o filho biológico do rei Davi, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África,
por meio de Salomão. Então, se o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus, quando este veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, né, ele veio para onde? Ele veio para onde? Para a terra de Israel, outrora terra de Canaã, ou ele veio para, na primeira vinda do mesmo, ele veio para a terra de Israel ou para a terra de Emanuel? Porque a Bíblia também descreve a terra de Emanuel. A Bíblia descreve, né? Muito embora toda a terra é de Deus. Porém, é herança de Cristo e dos seus escolhidos do mundo inteiro. Então, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em carne e osso não poderia ter sido para esta terra de Emanuel. Então, ele veio para a terra de Israel. Primeira vez que o Espírito Santo do Senhor Jesus veio para a terra de Israel. Mas a segunda vinda do Espírito Santo, conforme descreveu o Senhor através de João 14 ou João 16, né? O Espírito Santo de Emanuel deveria vir sobre Cristo para esta terra de Emanuel. Vocês devem levar em conta de que, né, muitos mistérios, muitos segredos do Senhor não foi descrito na Bíblia. Não está na Bíblia. Por quê? Porque isso haveria de falar de viva voz o próprio Criador, o Pai, o Espírito Santo de Emanuel, através de Cristo Jesus, além Emanuel. Olha só. Você sabia que na Bíblia, muito embora a Bíblia seja a palavra revelada do Senhor, a Bíblia é a palavra revelada do Senhor. Porém, aquilo que estava oculto pertencia a Deus. E pertencia a Deus para que o próprio Deus, o Espírito Santo da verdade, rejeitado por todos, viesse sobre mim, ou ainda sobre o próprio Cristo, o Messias ressurreto do Senhor, e contasse a vocês do corpo de Cristo, porque o joio não vai acreditar. Mas o trigo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, vai ouvir. Pode até nem acreditar, porque a apostasia, a falta de fé e a incredulidade já tomou conta de toda a população mundial. Tanto é que a palavra revelada do Senhor, ela afirma, que o falso profeta, quem é o falso profeta? O rabo, a cauda. E quem foi cabeça? Quem foi profeta de Deus no passado? Quem foi o primogênito filho de Deus no passado? Quem foi o primeiro servo? Então, a própria Bíblia, a palavra revelada do Senhor, ela vai dizer que o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, o servo da apostasia, é a nação pecaminosa de Israel, esse estado latrocida e genocida, né? Que o cristianismo em geral apoia, fomenta, é cúmplice e simpatizante de todas as atrocidades que faz ou vem fazendo esse estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, o Deus único, né, já deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, quando veio o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus em carne e osso, pela primeira vez, ele veio para a terra de Israel, né? Ele veio para a terra de Israel. Mas na segunda vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus, ou de Emanuel, porque o Espírito Santo do Senhor Jesus é Deus, mas é também o Pai de toda a criação.
O Espírito Santo de Emanuel, o Espírito Santo da verdade, outrora rejeitado e desprezado por todos, ele haveria de vir sobre Cristo, Messias ressurreto, e pousar novamente sobre este único ungido do Deus vivo, antes da primeira ressurreição espiritual que haverá para o trigo. Você sabia que vai haver duas ressurreições? Você sabia que vai haver 2 arrebatamentos? A primeira ressurreição espiritual para o trigo ocorre agora em nossos dias. Mas a segunda ressurreição espiritual para a condenação eterna do joio só vai acontecer no final do milênio. É porque eu não sei soletrar milênio, né? Se eu soubesse soletrar milênio, a segunda ressurreição espiritual, porque o joio também vai ressuscitar, o joio também vai acordar dessa primeira morte espiritual. Porém, aqueles que participarem desta primeira ressurreição espiritual jamais vão morrer, vão viver por toda a eternidade, né? Agora no princípio do milênio. Mas o joio também vai ressuscitar ao final do milênio de Cristo, ao final do governo e do reinado milenar de Cristo e dos seus escolhidos de toda a terra. No final, o joio também vai ser arrebatado. O joio também vai ressuscitar espiritualmente. Porém, logo em seguida, né? Logo em seguida, vai morrer pela segunda vez espiritualmente, para nunca mais ressuscitar. Então, se você não sabia que o joio também vai ressuscitar, porém para a segunda morte eterna, para a condenação da segunda morte eterna, o joio também vai ressuscitar. Porém, o joio, né, o mundo ímpio de homens e mulheres desobedientes, terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, só vai, esse mundo ímpio do homem transgressor da lei, da palavra e do sábado, da criação, esse homem ímpio só vai ressuscitar, né, depois ou ainda no final do milênio. Então ele vai ressuscitar também, semelhante o trigo que ressuscita agora em nossos dias, o joio também vai ressuscitar. Porém, a partir do momento que o trigo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo ressuscitar para a vida eterna, nunca mais vai participar da segunda morte espiritual. Espiritual, tem uma primeira morte espiritual. Até então, tanto o trigo quanto o joio estão caídos, ou seja, estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque aquele que está morto espiritualmente é porque o Espírito da verdade, o Espírito de Deus não habita. Por essa razão permanece velha criatura. Ninguém do corpo de Cristo, e muito menos o joio, né? Ninguém ainda é nova criatura. Você só vai se tornar uma nova criatura se fizer parte do corpo de Cristo depois do selamento, depois do batismo, né? Então, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, acontecerá um grande evento mundial sobre toda a terra, e naquele momento, ao meio-dia, né? Ao meio-dia do último dia, prestem bem atenção, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, né? A vocês que ainda permanecem mortos espiritualmente, eu também estive, né? Eu também estive morto. Mas aprove ao Senhor, em primeiro lugar, me ressuscitar para levar a santidade, a purificação, né? O selo e o batismo do Deus vivo sobre mim, a vocês que ainda permanecem mortos. O que disse o nosso Senhor, né? O único Deus vivo, quando este esteve em carne e osso, lá há mais de 2 ou de 3 mil anos atrás.
se crer, né? Se crer verdadeiramente no Filho de Deus, ainda que esteja morto, eu ressuscitarei no último dia. E quando vem, ou quando virá, esta primeira ressurreição espiritual, ao meio-dia do último dia do segundo ai da grande tribulação de três dores. Então temos aí aproximadamente 3 anos e meio, ou 1260 dias, né, para selar, para batizar, para preparar, para santificar, né, e purificar conforme a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião. A lei de Sião é o selo do Deus vivo que eu tenho e trago comigo para selar, santificar, purificar e batizar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje, né? Então, para destruir toda essa mentira do diabo e de Satanás, né, ainda em toda a população brasileira e mundial, porque a palavra de Deus confirma. E quando falo conforme o Espírito de Deus sobre mim, falo conforme a palavra de Deus, e falo conforme a lei de Deus, que não me permite mentir ou ainda distorcer. Palavra do Senhor, né? Palavra do Senhor foi dita ou escrita, né? A este respeito, o Senhor sobre mim vai ressuscitar espiritualmente todo aquele que ainda permanece dormindo ou morto espiritualmente ao meio-dia do último dia, já no segundo ai da grande tribulação de três dores. Então temos um tempo estimado aproximadamente, conforme a palavra do Senhor, né, de 1260 dias, 3 anos e meio, ou ainda 42 luas novas, né? Ou ainda durante 42 luas novas. Após estes 3 anos e meio, né, no final dos 3 anos e meio, no final dos 1260 dias, depois do selamento, depois do batismo, depois desta prática da santidade ou da santificação e da purificação do pecado do corpo de Cristo, então virá o primeiro ai da grande tribulação de três dores. E isso se o Senhor, se o Criador sobre mim não abreviar os tempos, porque ele já comunicou lá atrás, ele já comunicou que se ele não abreviasse, se ele não encurtasse os tempos, ninguém seria salvo. Então, conforme a Bíblia, né? Conforme a Bíblia, a única palavra santa e sagrada do Criador sobre mim, né? Outrora por meio dos seus servos, os profetas, né? Durante 1260 dias, né? Todavia, conforme ele deixou escrito, que se ele não abreviasse os tempos, ninguém seria salvo. Então, né, se foi escrito e permanece escrito dessa forma, possa ser que não haverá mais 1260 dias. Possa ser que não haverá mais 42 meses ou 42 luas novas da pregação da lei de Sião, o evangelho eterno, no mundo inteiro. Possa ser, né? A palavra de Deus diz que ele levaria, né? Ele levaria por meio de Cristo, o Messias ressurreto, ele levaria 3 anos e meio, 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Para quê? Para selar, para santificar, para purificar aos seus escolhidos de toda a terra por meio de Cristo, o Messias ressurreto desta terra de Emanuel. O Brasil é a verdadeira terra de Emanuel. O Brasil é este monte de Sião. O monte de Sião, o monte de Cristo Jesus Sião, é o Brasil, gente. É o Brasil. E por quê? Em primeiro lugar, como Messias ou como Cristo ressurreto do Senhor, né? Eu vim para esta terra de Emanuel. A terra de Emanuel.
Porque é dentro desta terra de Emanuel, da qual vocês chamam de Brasil, é que está o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Hã? O meio da terra, o umbigo do mundo, em algumas traduções, né? Em algumas traduções antigas, lá descreve, né, o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, como sendo o umbigo do mundo. Esse umbigo do mundo, ou meio da terra, né, conforme a casa apóstata de Israel, conforme os judeus anjos caídos e todo esse cristianismo maldito a favor do judaísmo, afirmam que o meio da terra, o umbigo do mundo está lá em Jerusalém. Está lá em Jerusalém. É mentira. É mentira, por quê? Porque a nova cidade celestial de Jerusalém, a ser construída para Cristo e os seus escolhidos de toda a terra, está dentro, né, dentro do estado de Roraima. Dentro do estado de Roraima, ali na linha do Equador, Marco Zero está o meio da terra, o umbigo do mundo. E para quê? Para a construção literal da nova cidade de Jerusalém, para Cristo e os seus escolhidos do mundo inteiro. Vocês não sabiam disso, né? E jamais deveriam saber por boca de falsos profetas e anticristos da religião judaica, do cristianismo católico, protestante, etc. Vocês jamais... Então tem mistérios, conforme o próprio Senhor deixou escrito, conforme o próprio Criador deixou escrito através dos seus servos, os profetas de Deus no passado. A palavra do Senhor, ela já está revelada. Ela já está revelada, mas ninguém acredita nela. Mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor, a ser dito pelo próprio Cristo, o Filho do Homem, ressurreto por Deus, sobre mim ou ainda sobre o mesmo, em nossos dias. Então, a palavra de Deus fala, a palavra revelada do Senhor, fala do meio da terra. Fala de um certo umbigo do mundo. Né? Devemos notar que em uma vida cotidiana, né, de qualquer ser vivente, a criança, quando está no ventre dessa nossa mãe de cima, a Jerusalém de cima, porque a Jerusalém de baixo é a prostituta. É a mulher caída e divorciada do Senhor. Então, vocês são filhos da Jerusalém de baixo. Eu sou filho, eu e o meu corpo, a minha igreja, os meus escolhidos, nós somos filhos da Jerusalém de cima. Então, analisando essa vida celestial ou espiritual, né, Cristo e o seu corpo, né, dentro desse ventre da nossa mãe, a Jerusalém de cima, a Jerusalém do alto, todo o alimento vem por meio do umbigo, do cordão umbilical. Então, o meio da terra, o umbigo do mundo celestial, espiritual, porém físico e geográfico, está dentro do estado de Roraima. E o próprio Cristo, Messias ressurreto do Senhor, é quem recebeu esse cordão umbilical celestial ou espiritual da nossa mãe celestial, a Jerusalém de cima. Cristo é o primeiro a receber toda essa revelação. E aí o próprio Cristo, né, se já ressurreto ou ainda dentro do ventre dessa nossa mãe celestial de cima, que recebe esse alimento pelo umbigo, pelo cordão umbilical, né, pelo cordão umbilical, Cristo foi o primeiro ressurreto. A igreja, o corpo, ainda permanece, digamos, dormindo ou morta espiritualmente, esperando esse alimento
esse alimento do Deus vivo, do Pai absoluto sobre mim, para vocês, ainda junto e misturado com o joio. Isso me faz lembrar, né? Isso me faz lembrar que o Senhor disse: aonde estiver o cadáver aqui, gente, cadáver é sinônimo de alimento. Aonde estiver o cadáver, o alimento, aí se ajuntem as águias. Nesse caso, as águias ou os abutres é todo o corpo de Cristo. O trigo ainda no deserto, junto e misturado com o joio. Então, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, não está na velha Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, né? O meio da terra, o umbigo do mundo, está dentro do estado de Roraima, Brasil, o eterno espiritual celestial Monte de Sião. Então, lembre-se de que nem todos os mistérios ou segredos de Deus está na palavra revelada, né? Por quê? Porque ele precisava de falar de viva voz, né? Por meio de Cristo, a quem ele ressuscitou em primeiro lugar, antes de ressuscitar a igreja, o corpo de Cristo, o trigo ainda no deserto, né, junto e misturado com o joio, ambos estão mortos espiritualmente. Ambos estão mortos espiritualmente. Só que antes dessa ressurreição vem o selamento. E com o selamento o batismo. Porque só depois do batismo, só depois do selamento, então virá a ressurreição para a igreja de Cristo. E por que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né, deve ressuscitar? Se ambos estão mortos espiritualmente e o Espírito Santo de Emanuel, ou do Senhor Jesus, não habita no corpo de Cristo, né? Logo, Deus não está no controle. Deus vai estar sim no controle de todas as coisas a partir do momento que os seus escolhidos, né, ressuscitarem e forem reunidos para acontecer o governo milenar, para acontecer, né, o reinado milenar de Cristo e dos seus escolhidos no mundo inteiro. Por essa razão eu coloquei ao fundo, e por um bom tempo, ainda que ninguém queira saber dessa verdade absoluta do Pai sobre mim por meu intermédio, eu vou sempre fazer essa questão: Deus está no controle? O Espírito Santo do Senhor Jesus, né? O Espírito Santo de Emanuel, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, né, está no controle? Ele está no controle de todas as desgraças, ele está no controle no assassinato, no latrocínio e no genocídio que a nação pecaminosa de Israel vem praticando. Ele está no controle? Ele está no controle de um Brasil maldito, de um Brasil corrupto, idólatra ou hipócrita? Quando você afirma uma certa heresia dessa, para não dizer merda, você está abrasando cada vez mais fogo na sua cabeça, né? Fogo do juízo, porque você não pode se dizer morada do Espírito Santo, sendo morada do Espírito de Satanás. Até porque a própria palavra de Deus, ela confirma, Satanás, ou o espírito da corrupção, através de anjos caídos ou anjos infiéis, que um dia tiveram na glória de Deus, mas foram expulsos, né? Satanás ainda é o Deus deste século. Lá em Israel, lá na velha Jerusalém, lá aqui no Brasil,
Satanás é quem está no controle, no domínio mundial de toda a tua vida. Mas por quê? Porque você continua sendo alienado, você permanece sendo alienado, você permanece sendo cúmplice, simpatizante deste falso profeta da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, a ressurreição, prestem bem atenção, assim como a reunião só virá depois da ressurreição, a ressurreição só virá depois do selamento. Só depois do selamento, só depois do batismo, só quem pode batizar a igreja, o corpo de Cristo, é o próprio Senhor sobre mim, ou ainda sobre o seu Cristo, o Messias ressurreto. Somente o Senhor sobre Cristo, a sétima ou última trombeta. Porque assim como Cristo, o Messias ressurreto é o último Adão, o único pastor de Deus para essa igreja de Cristo, ainda no deserto, é o próprio Cristo. Mas o que tem de vagabundos e vadias, se dizendo pastor ou pastora, roubando e usurpando em nome da verdade de Deus. Por essa razão são transgressores, permanecem no pecado da transgressão da lei, são transgressores da lei porque são ladrões, são mentirosos, são gananciosos. Cristo, o Messias ressurreto do Senhor pelo próprio Criador sobre mim ou sobre o mesmo, ele é o último Adão, ele é o último profeta de Deus portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, para preparar, santificar e purificar aos seus escolhidos do mundo inteiro. Então, aconteceu o selamento, aconteceu o batismo da igreja de Cristo, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. A palavra do Senhor diz que vai levar, ou levará 3 anos e meios. 3 anos e meios. 3 anos e meios, ou ainda 1260 dias. Mas o Senhor, sobre mim, me faz lembrar que, se ele não abreviasse os dias, ninguém seria salvo. É porque eu não sei soletrar salvo. Imagine se eu soubesse. Então, para que venha a acontecer a ressurreição do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, porque ninguém será salvo, ninguém será reunido com o próprio Cristo sem antes receber o selo. Então temos aí, conforme a imutável, indivisível palavra de Deus, nós temos aí 3 anos e meios, ou 42 luas novas. Nós temos esse tempo estimado para selar, preparar, santificar, e selar na testa com a lei de Cristo Jesus Sião. A lei de Sião é a lei de Cristo, o Messias ressurreto do Deus vivo sobre mim, ou ainda sobre o mesmo, em nossos dias. Então, após esse tempo estimado, em que o Senhor poderá encurtar, por exemplo, se o Senhor, dentro de um período de 1 mês, daqui a 1 mês, ou daqui a 1 ano, menos do que foi citado na palavra de Deus, menos tempo do que foi citado na palavra de Deus, 1260 dias, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, se ele, porque tudo é possível ao que crê, e se eu creio que o Espírito Santo do Senhor Jesus, ou de Emanuel, é sobre mim, e conforme ele deixou essa ordenança de que se ele não abreviasse os tempos, possa ser que ocorra que não vai levar 3 anos e meios para que os escolhidos de Deus seja selado. Então, só depende agora do selamento.
Só depende agora do batismo. Só depende, né? Só depende do corpo de Cristo ou da igreja de Cristo, do trigo, criar vergonha na cara e praticar a santidade, porque sem santificação ninguém chegará ao Senhor sobre mim. Sem santificação e sem a purificação do seu pecado, então temos aí, né, algumas etapas a cumprir com o próprio esforço físico. Temos etapas a cumprir com o próprio esforço físico. Com o próprio esforço físico. No que diz respeito à obediência, né, à santificação, né, à purificação do seu pecado conforme a lei de Sião. Por quê? A santidade ou a santificação deve ser conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim por meu intermédio. Porque devemos, né? Porque devemos praticar a santidade ou a santificação e a purificação do pecado conforme a lei de Sião e o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Vocês não podem fazer a merda que ainda fazem, né? Dando bola ou ainda sendo cúmplice de um sacerdócio já extinto. Vocês não podem fazer a merda que ainda fazem, né? Dando bola ou obedecendo à lei judaica. Porque se houve uma troca da lei e do sacerdócio, houve uma troca de idioma. Quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida lá para o antigo território de Israel, outrora terra de Canaã, né? Ele se submeteu ao sacerdócio temporal ou temporário, né? Na ordem dos levitas. Mas a partir do momento que derramaram o seu sangue, o sangue do justo, ele comprou todo aquele monopólio, comprou e pagou adiantado, para que nós hoje em dia praticássemos a santidade ou a santificação e a purificação, né, do pecado, do corpo ou da igreja de Cristo, do trigo ainda no deserto, né, por meio de um outro sacerdócio. Cristo, o Messias ressurreto, Cristo, o Messias ressurreto, né, do Deus vivo sobre mim ou ainda sobre o mesmo, né? Em primeiro lugar, houve uma troca do sacerdócio levita foi banido, foi revogado, né? A lei judaica, a lei de Moisés também foi banida, Quando ele veio pela primeira vez, ele veio para a terra de Israel. Já o Cristo, o Messias ressurreto do Senhor, sobre mim por meu intermédio, né? Porque quando se há uma troca ou uma mudança de sacerdócio e da lei, é lógico que haveria de ter mudança também de aprisco, de território. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. A terra de Emanuel é o Brasil. O monte de Sião, celestial ou espiritual, é o Brasil. Então, não houve somente uma troca de sacerdócio ou da lei. Senão, o próprio Deus seria obrigado a retornar o seu filho, né, para essa raça de víboras lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. E aí o que vocês acham que iria acontecer novamente? Olha só a merda que está fazendo, né, Israel ou os governantes de Israel. E é porque eles receberam no passado, por essa razão, a casa de Israel foi extinta, né? Conforme a palavra de Deus, até admito que Israel foi a casa da primeira glória de Deus, mas a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, a casa de Sião, o monte de Sião, a terra de Emanuel, essa glória do Senhor, por meio de Cristo, o Messias ressurreto, é eterno. Então tu já pensou se tivesse
Se tivesse acontecido como aconteceu, uma troca somente de sacerdócio ou da lei judaica, da lei de Moisés, mas não houvesse uma troca também de um novo aprisco, de um outro aprisco, de uma nova terra. Se não tiver, né? Então a obra de Deus que ele fez por meio de si mesmo, como filho no passado, não tinha valido nada. Não valeu nada, gente. Mas vocês ainda permanecem nessa antiga aliança, porque são apoiadores, são fomentadores, são cúmplices, são simpatizantes, são, como digo, são amigos do mundo, são inimigos do Pai sobre mim, e consequentemente são meus inimigos. Vocês ainda vivem na antiga aliança. Olha, se alguém de vocês conseguisse tirar uma foto desse homem do pecado, filho da perdição, deste estado, se conseguisse tirar uma foto desse estado latrocida e genocida, desse homem do pecado, filho da perdição de Israel, os brasileiros todos estão lá com a boca lá, né, com a boca bem aberta, no ovo desse filho da perdição, cara. Né? Porque vocês ainda estão vivendo na antiga aliança, sendo que houve uma troca da lei, a lei de Moisés, a lei judaica dos 613 mandamentos, foi destruída, foi revogada. E qual é a lei da vez agora? É a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião. A lei da vez é a lei de Cristo Jesus Sião. Mas por quê? Porque é na lei de Sião que está o selo do Deus vivo. Mas houve também uma troca de sacerdócio. Por exemplo, eu jamais seria sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio temporão ou temporário, já extinto ou revogado para sempre, na ordem dos levitas. Por essa razão é que vocês não acreditam na palavra revelada do Senhor. Se não acreditam na palavra revelada, vão acreditar nas coisas ocultas da qual o Senhor sobre mim está falando a vocês? That is the point. That is the question. Essa é a pergunta, essa é a questão. Se vocês não acreditam na palavra de Deus, porque a palavra de Deus revelada, ela afirma que houve uma troca. Ela afirma que houve uma mudança da lei e do sacerdócio, né? E acham que esse antigo aprisco, esse antigo território, ainda é o território dos escolhidos de Deus. Se os escolhidos de Deus, o trigo, o corpo de Cristo, o trigo ainda está junto e misturado. Ainda está junto e misturado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então vocês não acreditam na palavra de Deus. Agora vão crer nas coisas ocultas que o Senhor revela, que o Senhor sobre mim revela a todos vós incrédulos, apóstatas, caídos e vazios do Espírito de Deus. Vão acreditar? Eu estou fazendo a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Como servo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque. Né? Deste novo e eterno aprisco do Senhor, o monte de Sião, a verdadeira terra de Emanuel, eu estou fazendo a minha parte. Como trombeta viva do Senhor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Eu estou fazendo a minha parte. E você, que se diz trigo, que se diz membro do corpo ou da igreja de Cristo e continua fazendo merda. É porque eu não sei assoletrar merda. E vocês? Vocês são cúmplices e simpatizantes, são ladrões, impostores e usurpadores a favor do filho da perdição, desse estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio. Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9.
O Eterno deu carta de divórcio para essa mulher prostituta. Hã? A bola da vez, a bola da vez é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. Por essa razão, aprove ao Senhor, né, me ressuscitar como cabeça desse corpo ou da igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Aprove ao Senhor me ressuscitar para fazer, para levar, né, a todos vós a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião. Volto a repetir, pode até parecer chato, né, bater nessa, mas para quem está morto espiritualmente, né, para quem está morto espiritualmente deve ouvir, não é só uma, duas ou três vezes não, hã? Deve ouvir milhares e milhares de vezes, né? Porque se você não aceitar e não receber o selo do Deus vivo, a lei de Sião, né, que eu tenho e trago comigo, né, você jamais fará parte, né? Você jamais fará parte do corpo de Cristo, né? Lembre-se, o trigo e o joio ainda juntos e misturados em todo o Brasil e no mundo inteiro. Tanto o joio, vocês sabem que o joio está caído. Se o joio está caído, é sinônimo que o joio está morto espiritualmente. Mas vocês que se acham trigo, não, eu sou trigo, eu sou a igreja de Cristo, eu faço parte, né? Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte, vocês dizem, eu faço parte, eu sou morada do Espírito. Vocês não sabem o problema que estão trazendo, né? Porque já ainda permanece amaldiçoados. E quando você fala uma heresia dessa, para não dizer merda, uma merda dessa, você está se complicando cada vez mais. Cada vez mais, por quê? Porque você não se arrependeu, você não aceitou ao Senhor sobre mim, você verdadeiramente ainda não aceitou a Cristo. Porque quem aceita a Cristo em nossos dias, quem aceita a Cristo e obedece a Cristo, o Messias ressurreto, certamente obedecerá à lei de Sião, o selo do Deus vivo que eu tenho e trago comigo para santificar, para purificar, para preparar aos escolhidos do Senhor sobre mim por meu intermédio, ainda junto e misturado com o joio. Tá? Então tem mistério, tinha, né? Poucos agora, não sei se ainda tem alguém aí, porque para esse assunto celestial, espiritual, da verdade absoluta do Deus vivo sobre mim por meu intermédio, ninguém quer saber, né? Eu estou fazendo a minha parte, porque aqueles que derem ouvido, aqueles que obedecerem, aqueles que aceitar verdadeiramente o selo do Deus vivo, a lei de Sião escrito na sua fronte ou testa, né? Certamente vai receber vida eterna e galardão. Só deve esperar aí um pouquinho, né? E isso se Deus não abreviar os tempos. Como assim abreviar os tempos? Levar. Se hoje mesmo, né? Se amanhã mesmo, ou daqui uma semana, daqui um mês, né? Esse selo do Deus vivo ecoar no mundo inteiro, então a palavra do Senhor vai se cumprir. Doa a quem doer, a palavra do Senhor vai se cumprir. E todas as profecias do Senhor, a palavra do Senhor, deveria se cumprir em mim ou no Cristo, no Messias ressurreto. Então, conforme diz a palavra imutável e indivisível do Criador sobre mim, tem um tempo estimado de 3 anos e meio. Mas se de repente, né, acontecer algo muito tremendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, é porque o Senhor já conseguiu selar os seus escolhidos. E o que é esse selamento ou batismo? Né? É a pregação do Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. E vi um outro anjo
né, tendo o evangelho eterno, a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para pregar a todas as nações, línguas, povos e tribos, porque após esse selamento, após esse batismo, então virá o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. É o Renan Fernandes, quem o... tá aqui, ó. Renan, deixa eu ver. Tá, é o Renanzito? Deixa eu subir aqui, espera aí, tô procurando aqui, 4... Sobe eu, profeta. Deixa eu ver aqui. Renan. Boa noite, profeta preferido. Rapaz, eu tava tão ligado. Rapaz, já chegou. Olha só, a primeira tentação, essa Cris Ferreira. Ô, Cris. Amém, obrigado. Muito obrigado aí, Cris. Tu tá por aí, Cris? Também tá o Renan. Renan, um dia desse. O Renan tá me devendo uma, olha. Ele já sabe o que ele tava falando de mim. Lá, deixa eu subir ele aqui. Amém, Cris? Ai, rapaz. Alô, profeta. E aí, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Tudo beleza? Tá? Tava esquecendo de mim, é o Renanzito, rapaz. Pois é, não, eu lembrei. Tanto é que tu viu naquele dia lá, até aquele pau de merda lá, aquele filho do Satanás, do Lucas, foi ele quem percebeu primeiro. Aí quando ele falou, aí tu ficou... Parou, aí depois continuou a conversar, mas já um outro assunto, porque antes eu tava vendo... Mas tudo bem, manda aí. E aí, tudo bem contigo, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus. Não, conta aí que eu não lembro. O que aconteceu mesmo? Quem que é esse Lucas? O Lucas, aquele metido a judeuzinho de merda lá, rapaz, o namorado daquela menina lá, da Carol, tá entendendo? Tu tava aí, foi semana passada. Mas esquece isso aí. Eu lembro sim. Tu não te lembro lembra? que ele tava falando lá. Eu sei, ele falou assim que o senhor era anticristo, né? Ele falou que o senhor era anticristo, né? Ficou falando essas coisas. É um animal irracional, mas deixa pra lá, eu não tô mais naquela fase lá, que tu até disse assim, não, é porque eu fazia ele xingar, que era pra ganhar... Aí eu também... Era cadrica. Mas eu falei pra ele, na verdade eu tava sendo falso lá com ele. Eu sei. Não, foi isso que eu entendi. Eu entendi que tu tava falando de mim, mas aí quando eu coisei, tá entendendo? Eu sempre. É como quando tu dizia que era ateu. Eu nunca acreditei que tu. Eu pra eles e falei, não, eu nunca fui ateu, sempre foi mentira, mas o senhor sabia, né? Eu sabia que aquilo ali era só. Na verdade, eu ficava só fazendo bagunça no TikTok, eu vim só pra bagunçar. Eu percebi, pois é. E aí, tudo bem contigo? Tu me ligou quando eu tava lá em Brasília e depois não ligou mais, tá entendendo? Lembra? Então, profeta. Pois quantas coisas aconteceu, né? O que deu lá em Brasília? Não, por enquanto, devido à incredulidade, à apostasia de todos, tá entendendo? Ainda não ocorreu nada, mas vai ocorrer, cara. Né? Tu tá vendo aí as notícias agora, aquele presidente lá, lá do TPI, do Tribunal Penal Internacional, é um cara, ele é inglês, tá entendendo? Aí ele tá pedindo a prisão, uma coisa assim, tá querendo processar não só o Benjamin Netanyahu, mas também o general dele lá, o secretário, sei lá, e também o povo lá do Hamas, tá entendendo? Mas aí os Estados Unidos vai fazer o que sempre vem fazendo. Quando tinha a Fator, eu não sei o nome dela, a Fator, antes desse presidente lá do Tribunal TPI, Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, né, também ela levantou essa questão de prender ou de punir, né, o Estado latrocida e genocida de Israel. Mas aí sabe o que foi que fizeram os Estados Unidos? Os Estados Unidos bloqueou todos os bens da mulher. Tá entendendo? Era uma negra, uma africana. Né? Os Estados Unidos defende a baixaria lá daquele... Isso, ele não só defende, mas ele é cúmplice. É outro Estado assassino e terrorista, tá entendendo? Mas isso aí vai cair por terra, e é por esses tempos, tá entendendo? E queira Deus, não seja através do Putin, da Rússia,
Né? Eu percebo. Pode acontecer, né? Eu percebo que o Putin ele pode fazer a grande diferença. Tá entendendo? Em primeiro lugar, porque ele não faz parte de uma das 7 cabeças da ONU. Entendeu? Entendeu? É verdade. Elas podem Então, serem ali, né? o Putin conforme ele descreveu, porque um homem daquele, ele não precisa de ninguém, cara. Porém, eu tenho um ponto aí, né? Eu acho que é preciso, eu não sei o que eu vou fazer para chegar até aquele homem e explicar toda essa verdade absoluta do Senhor, até porque eu não sei se ele é ou ele se diz cristão. Só que é um cristão católico, ortodoxo, entendeu? Então, como eles não sabem revidar com esse filho da perdição, com o homem do pecado, o servo da apostasia, mas eu tenho todo esse conhecimento divino do Senhor, se eu chegasse a falar com ele, ou se ele chegar a ouvir o que eu tenho para falar, né? Eu já comparei ele, eu comparo ele com o rei Nabucodonosor. Tu te lembra da história do rei Nabucodonosor? Me lembro. Oi, Cris. Boa noite, querida. Desculpa aí, ó. Tchau, Cris. Boa noite, querida. Obrigado aí pela tua participação, tá bom? Obrigado. Então, obrigado, Cris, tá bom? Desculpa aí. Tu quer subir, Cris? Deixa eu subir aqui a Cris rapidinho aqui, por favor. Deixa eu ver quem tá mais. Ah, tem o Anderson Souza também. Deixa eu ver aqui o Anderson Souza. E a Cris, cadê ela? Ô, bichinha velha lisa, ó. Já saiu, já. Aí é linda essa menina, ó. Ela já foi embora. Eu puxei aqui um outro também, o Anderson Souza. Mas, sim, então, eu tive pensando o seguinte, eu digo, Senhor, né, a situação, o povo, a incredulidade, a apostasia tomou conta de todos, né? Sendo eu esse Cristo ou Messias ressurreto do Senhor pelo Criador sobre mim, até nessas horas eu costumo questionar com o Criador e questiono pesado, porque eu digo, como dá até entender que Deus vai precisar do homem ímpio para estabelecer o seu reino ou o seu governo milenar? Hã? Tu tá entendendo aí? É uma questão que eu tô fazendo. Às vezes o homem ímpio pode ser assim, uma ferramenta, né? Sim. Para destruição e depois da restauração vindo da parte né? Por vossa parte. Sei. Pois é, porque aqui no Brasil nós já temos como, e tu sabe disso, porque não é de hoje que eu venho batendo nessa tecla, né? Para quem me ouve constantemente, acha até enjoado, né? Porque eu tenho uma solução como destruir todo esse sistema, a destruição do sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, para estabelecer o reino. Aviso de, ó, já começou aqui a sacanagem já. Sua live foi sinalizada por assédio e bullying, olha só. Vê como é que é? Oxi. Rapaz, é uma situação difícil, cara. No que eu tô falando aqui, olha só, né? E nós não falou nada demais, isso aí é perseguição, é que o TikTok sabe que a gente Eu vou botar aqui, a gente tá sabendo mais do que os demais, né? O conteúdo mencionado no aviso. O aviso não está claro. Minha live não, pô, eu vou mandar aqui isso aqui, ó. Né? Eu tô falando aqui de solução, cara. Tu vê como é que é a situação? Tá bom? Sim. Mas ninguém vai me calar, não. Bem, tu tem algo para dizer? Não, só quero ouvir só. Mas aí com esse aviso agora, do jeito que eles são. Porque eles são covardes. São covardes, são omissos, são negligentes, né? Eles não querem, eles não aceitam que essa verdade absoluta do Senhor venha fluir, acontecer. Mas eles se enganam, porque ela vai acontecer, entendeu? Ela vai acontecer. E quando acontecer, esses que estão aí por detrás, que acham que nunca vão ser identificados, né? Eles serão identificados e pagarão as duras penas, entendeu? Mas é isso, Renan.
Tá bom? Então, Sim. obrigado aí pela participação, tá bom? Mas aí Eu vou agora, abrir como já live tá. depois e vou chamar a Drica. Aham, Daí, se eu tiver tempo, vai lá para nós lembrar os velhos tempos. tá bom, tá bom. É. Falou! Valeu, beleza, tchau, um abraço, Falou! tchau, obrigado.